Meu nome é Iraci Cristina. Na igreja ETM eu sou conhecida como a pastora Cris, do pastor Anselmo. E eu caminho com a pastora há mais ou menos uns 15 anos. Tenho vivido e experimentado moveres sobrenaturais, coisas que nós temos aprendido durante esse tempo de convivência. Nós temos colocado em prática sobre o mover sobrenatural, sobre curas, milagres, sobre libertação. Eu tive uma experiência, algo que sempre quando eu falo eu me emociono, porque foi algo muito forte para mim, onde muitas vezes a gente ouvia falar sobre o sobrenatural, eu vi experiência na vida de outras pessoas, mas quando eu vivi essa experiência, para mim foi um divisor de águas. No ano de 2015 eu tive uma infecção de garganta muito forte no mês de junho e fui no médico, fui tratada, passaram antibiótico, tomei o antibiótico certinho e dali 15 dias eu estava com um problema no meu pé, no meu pé esquerdo, que ele inchou de uma forma que eu não conseguia colocar o pé no chão. Então a impressão que eu tinha é que eu estava com todos os ossos do meu pé quebrados. E eu fui para o pronto-socorro de novo, para ver o que tinha acontecido, a minha garganta já tinha melhorado até então. E os médicos fizeram exame, tiraram o raio-x e não constava fratura, não constava nada. Então eles entraram com um anti-inflamatório. E nesse processo do meu pé inflamado, da minha articulação inflamada, foi mais ou menos 2 meses, entre inda e vinda de pronto-socorro. Eram dores insuportáveis, que eu não dormia, emagreci cerca de 11 a 12 quilos nesses 2 meses, até que eu voltei para o pronto-socorro e falei para o médico, olha, eu não aguento mais, eu já estou há 2 meses nessa situação e ninguém acha nada, faz exame e não aparece nada. Foi onde ele teve um estalo, ele falou, você pode estar com uma septicemia, uma infecção generalizada, então você já vai ficar aqui para internamento que a gente vai fazer um exame. E quando ele fez esse exame do PCR e o VHS, constou lá que o nível de inflamação estava muito alto. Então aí eu já entrei com outro tipo de medicamento. Graças a Deus não tinha dado septicemia e ele pediu para eu procurar um reumatologista, que provavelmente eu tinha feito uma febre reumática por conta da infecção de garganta. Aí consultei com um reumatologista, não chegou a fazer uma febre reumática, mas fez uma artrite reativa, o qual eu tive que entrar com medicamentos fortíssimos, bezetacil a cada 3 semanas, e foi por um período de quase 3 anos. Isso aconteceu em 2015, então nos 3 anos seguintes eu tive que fazer uso da bezetacil a cada 3 semanas e mais os anti-inflamatórios. Aí tomei a bezetacil, normalizou, fiquei sem nenhuma sequela, aí o médico tirou a bezetacil e eu continuei somente com anti-inflamatório. Só que eu tive uma reincidência da inflamação. Aí eu tive uma inflamação novamente, daí foi para o joelho, foi para o pulso e afetou outras articulações. E o médico pediu um exame, que o nome é FAM, e ele comentou que é um exame que iria diagnosticar se eu tinha uma doença autoimune. E eu já tinha feito esse exame algumas vezes anteriores, que o outro médico tinha solicitado e tinha dado negativo. Mas em fevereiro, no mês de fevereiro de 2019, o médico solicitou e eu fui e fiz o exame. E no resultado do exame deu como reagente, então tinha dado positivo. Aí perguntei para o médico como que faria para tratar e assim algum dia assumir se ia ter cura. E ele falou assim que não, porque no exame que eu fiz veio o resultado reagente e embaixo veio que era sugestivo para lúpus ou para uma síndrome de Sturgeon. E eu falei para ele, mas como que eu faço para tratar isso? Ele falou, você vai tratar a tua vida inteira, e não tem cura, você vai ter que aprender a viver com esse diagnóstico. E o Anselmo sempre me acompanha todas as vezes que eu vou no médico, o Anselmo está comigo, ele me acompanha e eu não me recordo porque aquele dia ele não pôde ir junto comigo. E eu fui sozinha. E quando o médico me deu essa notícia, por mais que a gente escute, que a gente viva o sobrenatural que a gente vê acontecer na vida das outras pessoas, parece que meu chão desabou. E eu tinha ido de ônibus, e eu saí dali. Eu entrei dentro do Interbairros
e eu não queria ir para casa. Então eu entrei dentro do Interbairros e fiquei dando volta na cidade, Interbairros 2. E eu mandei uma mensagem para o Anselmo, falei, amor, eu não quero voltar para casa. E ele falou, o que está acontecendo? Daí eu expliquei para ele, ele falou, vem para casa agora. E a gente tinha uma oração, que nós íamos fazer uma intercessão na sexta-feira à noite, era numa sexta-feira. E eu falei, não quero ir para casa. Ele falou, não venha para casa, que a gente vai conversar. E nisso ele já tinha mandado mensagem para a pastora, relatando o que tinha acontecido e tudo. Aí eu fui para casa e a pastora falou, traga ela aqui à noite, traga ela aqui hoje à noite. E eu falei, não posso, a gente tem compromisso, a gente tem intercessão. E ela falou, não, pode falar para ela deixar o pessoal orar lá, que eu quero que ela venha aqui. E aí fui lá e conversei com a pastora, chorei um monte. E a pastora falou, vem aqui que eu vou fazer uma sopa para nós. E eu me recordo que quando a gente estava na 41, teve um determinado caso, que tinha uma pessoa que a pastora amava, e eu acredito que ama demais, que ele também estava com uma enfermidade muito séria, né, e que a pastora fez uma sopa para ele. E nessa sopa, enquanto ela fazia, ela orava, ela profetizava, e ela determinava que Jesus ia curar, que a pessoa ia vencer. E ela fez, acredito eu, que ela fez da mesma forma comigo. E eu falei para ela, pastora, como que eu vou chegar perante os meus filhos e vou falar para eles que eu fui diagnosticada com uma doença que é para a morte? Como que eu vou chegar para meu pai e vou falar isso? Eu falei assim, mas eu vou tomar uma posição. Isso foi no mês de fevereiro, a gente tinha um retiro em maio. Retiro de cura e libertação, que nós sempre fomos para ministrar e para trabalhar. Eu falei, então eu vou no retiro e depois do retiro eu vou fazer o exame. E eu fui no retiro, né? Foi um retiro que para mim foi um divisor de águas, foi algo muito forte. E durante a ministração de cura, a pastora me chamou lá na frente e ela impôs as mãos sobre a minha cabeça e ela determinava a cura. Aí saí dali, finalizou o retiro, na mesma semana eu fui realizar o exame, que era para confirmar, né? Já tinha dado positivo o reagente, mas eu tinha que confirmar qual era o tipo, se era o lúpus ou se era outra síndrome. Aí eu fui, fiz o exame, aí eu fui pegar o resultado, olhei para o Anselmo, assim, eu tremia. O Anselmo falou, o que foi, amor? Eu falei assim, confesso para você que eu estou nervosa, estou apreensiva. Ele falou assim, você conhece o Deus que nós servimos. Pode abrir esse exame aí que vai dar negativo. E para honra e glória do Senhor Jesus, quando eu abri o exame, estava o resultado lá negativo. Então, eu acredito assim que foi uma experiência que, na verdade, acho que ninguém nunca pensa que vai passar por uma coisa dessa, né? Mas eu vivi a experiência, não só de ouvir falar, mas eu passei por ela. E agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e a pastora, a minha família ali, que de certa forma me apoiavam. As crianças, ainda que não soubessem, elas cuidavam de mim pelo fato da limitação das articulações. E quando saiu o resultado, eu pude sentar para eles e falar, ó, eu tinha essa enfermidade, mas hoje eu não tenho mais. O exame FAM, que é o que diagnostica a doença autoimune, tinha dado positivo e reagente. E eu fiz um para confirmar se era o lúpus ou a outra enfermidade, e deu não reagente para os dois. E depois eu fiz um outro exame, o FAM, que tinha dado reagente, e ele deu não reagente, ele deu negativo. E o médico falou que pode acontecer que laboratórios diferentes deem resultados diferentes, mas eu falei para ele que eu não acredito que foi isso que aconteceu. Eu falei para ele que eu conheço o Deus que eu sirvo e quem fez com que o resultado desse negativo foi o próprio Jesus, não foi um erro de laboratório. E uma coisa que eu sempre tive muito comigo, assim, é lógico que eu cria que eu esperava aquela cura, mas e se eu não fosse curada? Eu acredito assim que Deus nos leva até onde a gente suporta, né? Então eu acredito que, de certa forma, se eu não fosse curada, com certeza eu não iria desistir de Jesus por isso. Ele ia me dar suporte e ele ia me ajudar a vencer todas as batalhas que eu tivesse me enfrentando. A gente tem que crer que Deus pode todas as coisas e que os mesmos milagres que aconteciam na época que era Jesus que ministrava, eles acontecem hoje da mesma forma. Que o que para mim, na primeira notícia, no impacto, era uma doença para a morte, hoje eu vejo que é uma nova vida. E o que aconteceu comigo, que possa acontecer com alguém que está passando por uma situação parecida. Graças a Deus eu estou aqui para dar esse testemunho e dizer que eu fui curada.